Saudações rubro-negras! Meu nome é Edvan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 3, Sport Recife 0. O verdadeiro campeão de 87 venceu mais uma. Solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Viva do Jesus do céu! E claro, antes de começar o vídeo, eu peço que você curta esse vídeo aí embaixo se você gostou. Se você não gostou, dê dislike, não tem problema. E compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, seja lá onde for. E claro, se você não for inscrito, inscreva-se aí embaixo para que o meu canal possa crescer cada vez mais. Mais uma vitória, mais 3 pontos, continuamos na cola ao líder internacional, continuamos na briga pelo título, apesar, mantendo os pés no chão, que eu acho que ainda está muito difícil. Mas um ponto muito positivo que eu já vi no jogo contra o Grêmio e vi hoje novamente. O time do Flamengo parece querer mesmo. O time, os jogadores parecem estar com vontade, com fome, de fato, de ser campeão, de ganhar os jogos e tudo mais. A escalação, eu não concordei com a entrada de imediato do Diego Alves. É um goleiro já de idade avançada que está voltando de lesão e é uma época do campeonato, finalzinho do campeonato, muitíssimo importante. Então nós temos que diminuir os erros ao máximo. Se o Diego Alves falha eventualmente por conta de estar sem ritmo de jogo, então isso poderia atrapalhar demais o Flamengo. Graças a Deus nada aconteceu, a escalação de resto, tudo certo. O primeiro tempo do Flamengo foi um absurdo. Foi igual ao segundo tempo que fizemos contra o Grêmio. O Flamengo amassou o Sport, foi pra cima, fez marcação-pressão, fez pressão pós-perda, avançou as linhas de marcação, não deixando o Sport respirar. O Flamengo, assim que o Sport recuperava a bola, o Flamengo vinha 2, 3 jogadores por setor para recuperá-lo o mais rápido possível. O Sport não sabia o que fazer durante os 45 primeiros minutos. Tanto é que no terceiro minuto do primeiro tempo, o Gabigol abriu o placar. Sou fã demais do Gabigol, achei que ele fez uma bela partida, apesar dos vários gols perdidos. Gabigol perdeu o gol demais. Tanto que no segundo tempo, eu nem fiquei com raiva quando ele saiu para a entrada do Pedro. De tanta raiva que eu passei com ele no segundo tempo, porque perdeu muitos gols. Mas não interessa, ele jogou bem, tem que de fato melhorar a questão da finalização para que possa perder menos gols. Amassamos, fomos para cima, dominamos o Sport no primeiro tempo. Tanto que 2-0, o Flamengo acabou fazendo o segundo gol com o Bruno Henrique, tanto que 2-0 foi um resultado muitíssimo mentiroso. O Flamengo poderia ter feito 4, 5 no primeiro tempo. Tamanhas oportunidades. Um dado aí, o Flamengo é o time que mais perde grandes chances no campeonato. Mais perde grandes chances de gol no Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu 80 grandes chances de gol no Campeonato Brasileiro. É muito erro. É muito gol que poderia... olha a diferença. 80 grandes chances. O segundo colocado é o Atlético Mineiro. Acho que com 49. É uma diferença absurda. Quase o dobro. Então, o Flamengo tem que melhorar bastante nesse quesito. Chegou, apertou, faz o gol. Diminui o erro ao máximo. E um cara próprio para isso é o Pedro. O Pedro dificilmente erra chances. Eu só lembro de um jogo que foi contra o Fortaleza, foi contra o Ceará, perdão, que o Pedro, além de ter jogado mal, ele perdeu grandes chances, o que não é do Pedro. Ele perdeu 2 ou 3 grandes chances contra o Ceará naquele jogo, foi muito mal na partida, mas não é este o Pedro. O Pedro que nós conhecemos é o Pedro de hoje. Ele não entrou bem na partida, o Flamengo na verdade não estava bem, daqui a pouco eu vou entrar no segundo tempo. Mas já adiantando sobre o Pedro, não entrou bem na partida, participou pouquíssimo do jogo. 1 ou 3 participações. Numa que ele teve chance de finalização clara, guardou. Fez o 3-0, o caixão já tinha sido lacrado, o Flamengo já tinha acabado com o Sport, mas 3-0 para coroar. E mais um dado, o Sport foi o único time do Campeonato Brasileiro deste ano que não furou a defesa do Flamengo. Isso diz muito do time fraco tecnicamente, que é o Sport. Como eu disse, o Flamengo no primeiro tempo foi um absurdo, Foi muito bem, poderia ter feito muitos mais gols. No segundo tempo, eu ainda não vi a entrevista coletiva do Rogério Ceni, mas de duas uma.
Primeira, ele cagou o time, ele massacrou, ele deturpou todo aquele primeiro tempo, trazendo um Flamengo completamente modificado para o segundo tempo e que não tem desculpas, né? Porque a queda de rendimento no segundo tempo foi abissal, né? Então, primeiro, a culpa é dele por ter feito mudanças pragmáticas em que não houveram de fato mudanças, né? O Flamengo caiu demais no segundo tempo. A segunda opção é, ele recuou o time, já que o jogo estava muito fácil, recua o time, dá descanso para o time, porque na quinta-feira enfrenta o Vasco, né? É um clássico, apesar do Vasco, como eu já disse, fraco tecnicamente, é um clube muitíssimo nojento quando joga contra o Flamengo. Então, ele pode ter poupado fisicamente o time no segundo tempo para enfrentar o Vasco na quinta-feira. Pode ser uma opção. Enfim, o Flamengo é nítido que caiu muito rendimento no segundo tempo. Os jogadores caíram de produção, o Gabigol errou muito gol, o Bruno Henrique estava errando coisa boba, o Rascaeta sumiu no segundo tempo, acho que se poupando, como já disse, o time se poupou tecnicamente, fisicamente, e os dois homens de marcação, Gerson e Diego, inclusive mais uma excelente partida do Diego, ambos estavam amarelados, né? Eu já sabia que os dois seriam substituídos, né? Até para precaver uma possível expulsão e prejudicar o jogo contra o Sport e o jogo contra o Vasco. Tirou o Gerson, entrou o PP. Eu entendi que ele tirou o Gerson, eu entendi de verdade. O foda foi ter entrado o PP. O PP é muito fraco, gente. Ele é muito fraco. Ele meteu um golaço contra o Palmeiras, né? Basicamente foi muito bem naquela partida e só. É isso. Não tem o que falar do PP. Ele entrou, o Flamengo perdeu o meio campo. Porque o Gerson, ele tem o poder defensivo muito forte e um poder ofensivo também muito forte. Ele controlava o meio campo. Então, após a saída do Gerson, o Flamengo perdeu o meio campo, o Sport cresceu um pouco na partida. Teve uma grande chance que o Felipe Luiz tirou em cima da linha ali, senão o Brocador teria feito. Famosa lei do ex. Mas só, o Sport também é muito fraco tecnicamente, o que ajudou a defesa do Flamengo. Tá? Então, depois ele tirou o Diego, entrou com o João Gomes. Eu passei muita raiva hoje com o João Gomes, acho que é um bom jogador, mas me irritava demais, ele pegava a bola e voltava. O posicionamento corporal dele era só voltado para a defesa. Aquilo me irritou bastante. De resto, atuações boas, o Diego Alves não teve nada, ninguém chegou perto do gol do Flamengo defendido pelo Diego Alves, saiu machucado, acho que é grave, acho que ele não joga mais Campeonato Brasileiro, né? Entrou o Neneca, foi muito bem, não teve nenhuma, não foi requisitado de fato. A dupla de zaga muito bem novamente, o Gustavo Henrique e o Arão. Eu não achei que o Gustavo Henrique errou quando ele recuou a bola para o Diego Alves, né? Para mim recuou certo o Diego Alves que ficou plantado, mas ele ficou plantado em virtude da lesão. Então aí nessa daí eu tiro a culpa do Gustavo Henrique, que para mim fez mais uma boa partida. Arão jogou muito bem. Felipe Luiz, muito bem, toda hora dando passes que quebra a linha de marcação, gente. Presta atenção nisso, porque se você entender o que o Felipe faz isso toda hora, você entende por que eu falo que ele é extremamente inteligente. Para mim, é o jogador mais inteligente da América do Sul com sobras. É um craque de bola absurdo o Felipe Luiz. Toda hora quebra a linha de marcação. Né? Não é rápido, não dribla bem. Aí você se pergunta, porra, como é que esse cara é lateral? Porque é absurdamente inteligente. O Felipe Luiz já é um técnico, só que ele ainda é um técnico jogando como jogador profissional. É lógico, se continuar disso, o Felipe vai ser um bom técnico de futebol, porque ele entende absurdamente. Vamos para o Isla. Achei o Isla um pouco pesadão, viu? Achei o Isla um pouco pesado, não achei o Isla bem na partida, mas dupla de meio campos, com dupla de volantes ali entre o Diego e o Gerson foram bens, mais uma vez. O Diego, mais uma vez, uma boa partida, o Gerson fez uma excelente partida. No primeiro gol ele deu um lançamento absurdo pro Bruno Henrique, foi pro Arrascaeta, tocou de primeira pro Gabigol. Arrascaeta, muito bem, mais uma partida da Arrascaeta, eu sou muito fã da Arrasca. O Everton Ribeiro, muito, mas é muito bom ver o Everton voltando a jogar bola, voltando a jogar bem, porque ele em boa fase é importantíssimo, porque ele dá até um alívio para o Arrascaeta, que não precisa ficar buscando o jogo toda hora. Agora o Everton Ribeiro faz isso junto com ele, os dois bem, os dois juntos, facilita demais o trabalho da dupla de ataque, que hoje também foi bem novamente, Gabigol e o Bruno Henrique.
O que eu estou aguardando, o que eu estou sentindo é que o Flamengo está, né, o quarteto ofensivo está crescendo na parte mais importante do campeonato, que é a parte final. Nós já sabemos que os quatro não, Everton Ribeiro não, os três, Gabigol, Bruno Henrique e o Arrascaeta, são extremamente decisivos. Mas os quatro, formando aquele quarteto ofensivo, eles são muito campeões, eles são muito técnicos. Então os quatro em crescimento nessa fase final de campeonato me dá muita motivação para acreditar que o Flamengo pode, de fato, alçar grandes coisas, pode, de fato, disputar o Brasileirão com o Inter. Agora é secar o Internacional contra o Atlético Paranaense, lá em Paraná. É um jogo difícil, em que dá pra gente secar de fato. E claro, ganhar o clássico. Clássico é clássico. Apesar do Vasco ser uma draga, ainda é clássico. Continuemos na torcida, continuemos passando raiva ou não, é o Flamengo. Tudo pelo Flamengo. Saudações, rubro-negras.